A paraxá com o nome Vaishlach, ele enviou, com o tema O Segredo para uma Verdadeira Reconciliação. Né? Envolve Gênesis 32, 3, Obadias e livro de Mateus também. Um breve resumo do estudo de hoje. Então, Jacó reconcilia-se com Esaú. Então, há um começo de um princípio de uma reconciliação, quando Jacó envia os presentes e Esaú aceita os presentes de Jacó. Jacó luta com Hashem. Esse comentário que eu fiz com vocês aí no momento do Shacharit, né? Jacó luta com Hashem e transpõe aquele vale do rio Yaboque, né? E também um fator muito importante aí com relação ao nome aí de Israel, né? A mudança de nome de Jacó para Israel. O encontro de Esaú e Jacó, depois desse episódio, quando muda o nome de Jacó para Israel, daí realmente Esaú se encontra com ele. É o fim dessa perseguição e a reconciliação. Então, voltando de Padan Aram, Jacó chega à cidade de Shechem, em Canaã. Diná, filha de Léa, Jacó foi desonrada por Shechem, príncipe pagão. Então, esse episódio aí, eles vingam, né, esse crime, matando todos os homens, incluindo Hamor e o filho Shechem. A traição de Simão e Levi, Jacó levanta um altar em Betel. Betel é aquele mesmo lugar, o próprio nome já diz, né? Casa de Hashem, casa de Deus, da experiência lá com a escada. Após dizer à sua família e a todos que estavam com ele, lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio e purificai-vos e mudai as vossas vestes, porque ele tinha argumentos muito fortes, porque ele viu que aquele lugar era um lugar totalmente singular, era um lugar divino. Eram as portas, ele diz, né? Nossa, esse lugar aqui, essa escada, essa experiência que eu estou tendo aqui, é a porta dos céus. É um lugar aqui temível, um lugar divino, né? Então, quando ele teve essa experiência, baseado nesse fator, ele tem daí toda a autoridade também, quando você vive aquela experiência diferente, né? Para dizer para todos da família, purifiquem, porque esse lugar não é qualquer lugar. Vocês não podem pisar aqui de qualquer forma. Purifiquem e mudem as vossas vestes, ele falou. O nascimento de Benjamim e a morte de Raquel. Aqui tem umas considerações interessantes também. Benjamim, que nada acontece por acaso, simplesmente as coisas vão acontecendo naturalmente, na Torá e coisa assim. Não. São lutas, são batalhas, tem que esperar, tem que orar, muita oração, muito jejum, tem que se comprometer, tem que abraçar, tem que agarrar, que nem fez Jacó, você tem que agarrar a bênção, você tem que ir atrás da bênção, tem que ser um caçador de bênção, né? Então, Benjamim é a resposta da oração que está lá em Gênesis 30, 24. Né? Você pode ver que também as filhas... as matriarcas, elas eram estéreis. E foi preciso muita oração, muita espera, muito tempo, para que o Eterno usasse de misericórdia e abençoasse para que elas dessem a luz. Né? Então, ó, dê-me a oração, dê-me o Senhor ainda outro filho, foi a oração. Né? Raquel morre porque em Gênesis 31, 32, também essa situação não aconteceu por acaso. Simplesmente a Raquel morre. Mas como que ela morreu assim? O que foi dito?
O que Jacó disse a Labão, embora Jacó não sabia que a Raquel escondia os deuses lá, de idolatria, né? Então, o que Jacó disse a Labão? Não viva aquele com quem achares os teus deuses. Ele declarou essas palavras. Daí veio a morte dela. Ele declarou essas palavras. Então, nada acontece por acaso. Daí, descendentes de Jacó, os descendentes de Esaú, lembrando que Esaú, aqueles que vêm de Esaú são ditos os chamados Edom, né? O mundo edomita, o mundo aí dos ateus, vamos dizer assim, né? Pois Esaú tomou por mulheres as filhas de Canaã, Adá, Aholibamá e Basmar. Aholibamá e Basmar. Essas 3 mulheres de Canaã ele tomou. Descendentes de Seir e os reis e os príncipes de Edom. Vamos dar prosseguimento aqui então no estudo. Os filhos de Isaac, Esaú e Jacó reunidos pela primeira vez após 20 anos. Né? Então, é um confronto aí. Depois de 20 anos, né? Jacó passou por um processo muito amargo, muito angustiante, sempre fugindo de seu irmão Esaú. Então, o que diz a Escritura? Que Jacó recebeu as bênçãos da primogenitura de seu pai Isaac. Esaú jurou matá-lo como vingança, mas Jacó fugiu para salvar sua vida e passou os 20 anos seguintes na casa de seu sogro Lavã. E que ele está finalmente voltando para casa, porém Esaú parece pronto para cumprir sua promessa de matar o seu irmão. Afinal, ele está vindo para encontrá-lo. Ele ficou surpreso, ele ficou bastante assim, incomodado quando ele descobriu que Esaú estava o perseguindo com 400 capangas, né? Mas as coisas não saem bem como esperado. Então, Jacó ele divide a turma, o grupo que ele estava, ele divide em duas turmas, 2 grupos, né? E envia presentes para... E qual é exatamente o sentido desses presentes, né? Por que será que ele envia esses presentes? Como uma grande demonstração de honra, e em resposta, Esaú acaba abraçando e beijando. Quer dizer, por que será que Jacó enviando os presentes, Esaú poderia não aceitar, dizer, não quero papo, não quero esse negócio de presentes, eu estou com a minha meta aqui, não, deixa o presente de lado. Ele podia agir assim, podia, né? Mas por que ele aceitou o presente? Então, o que exatamente devemos aprender com isso? O que está por trás disso aí? Bem interessante, bastante interessante. Que Jacó era inteligente, ele criou artimanhas, ele criou situações, foi brilhante, né, para criar situações, para tentar evitar que o irmão o matasse. Ele conseguiu ludibriar, amainar, diminuir a ira de Esaú com alguns belos presentes. Então aprendemos que se estivermos em apuros, curvar-nos para o adversário e jogar para seu ego pode ser uma saída muito boa. Então esse é o legado duradouro de Jacó. Parece que todas essas frases aqui, essas interrogações que nós lemos, parece que tem alguma coisa que não está bem se encaixando, né? Parece que está meio no ar isso aí. Então nessa história nós descobrimos que algo diferente e profundo acontece nessa história toda aí. Então, vamos daqui para frente rever com mais detalhes, com minúcias, né?
de uma forma mais analítica, vamos começar agora aqui que nós propriamente começamos o estudo de hoje. Então, Jacó retorna a Esaú e se reconcilia. Quando Jacó sabe, eu já falei isso, né, ele fica apavorado ao saber que tem, além de Esaú, mais 400 homens bem preparados, bem armados, perseguindo ele. Em Gênesis 32, 8. E ele faz a divisão, eu já comentei isso, lá do seu grupo, né? E ora a Deus para que o Eterno o proteja dessa perseguição. Ele envia os presentes, os presentes não é um cartão bonito, assim, colorido, com um buquezinho de flores ao lado. Não é nada disso. Só que tem uma coisa que chama atenção aqui. Não é esse cartão, mas ele envia animais. Ele podia enviar, eu vou mandar um carneiro e um cabrito para você, pronto. Seriam já 2 presentes bons, né? Não, olha o que ele faz. Ele envia 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas com seus filhotes, 40 vacas, 10 touros, 20 burros fêmeas e 10 burros machos. Some isso aí tudo para ver quanto dá. Dá um númerozinho interessante, né? Então, mas que tipo de presente é esse? Parece que não é só um presente, um simples presente. Nós fazemos assim, um presente de aniversário, um presente de uma festa bíblica, por exemplo. Nós fazemos isso? Nós damos essa quantidade de presentes para alguém? É meio estranho, né? Então, notamos que isso aí, que está acontecendo aí, além de um presente, é um investimento. É já em caráter de investimento que ele está fazendo. Jacó envia machos e fêmeas de cada espécie, o suficiente para Esaú criar manadas. Porque todos esses animais aí, eles vão se multiplicar, né? E vão, né? Já está um número bom. Mesmo você recebendo esses animais, e que entre eles lá, um ou outro tem algum problema, morra, quebra a perna, sei lá o quê, sobram muitos ainda. E eles se multiplicam e criam manadas maiores, né? Grupos de animais maiores, né? Então, nós podemos entender assim, ó, isso aconteceu lá naqueles tempos. Se fosse hoje, na atualidade, nós podemos considerar que é o equivalente a você dar para alguém parte das ações da Apple ou da Google. Porque naquele tempo os animais eram como se fossem carros, tratores, tratores para arar o solo, esses maquinários, essas máquinas de colheita de milho, de trigo, essas máquinas grandes, pesadas, com motor, é mais ou menos isso aí que está fazendo. Porque os animais tinham bastante valor antigamente, porque eles carregavam coisas muito pesadas durante distâncias muito grandes, inclusive camelos, né? Camelos atravessavam o deserto inteiro e chegavam inteiros do outro lado lá, coisas que outros animais não faziam, né? Então, aparentemente, se você ver, se você analisar uma situação dessa com os primeiros olhos, você vai perceber que é um suborno descarado. Parece um suborno descarado, mas tem algo ainda por trás disso. Não é isso aí. Não é à primeira vista o que parece. Então, não é bom usar essas palavras como suborno. Vamos continuar na leitura, então. Além do suborno, parece que também havia uma dose saudável de lisonja exagerada. Tomar cuidado também quando nós encontramos alguém, uma pessoa ilustre, uma pessoa que
a gente começa a elogiar muito, né? Muito elogio, porque você... Está escrito que toda honra, glória e louvor pertence ao Eterno, né? Não podemos ficar elogiando muitas pessoas, mas aqui dá a entender também que é uma lisonja exacerbada, exagerada. Jacó diz a seus servos para levar os animais a Esaú lhe dizer: é de teu servo Jacó. Preste atenção. Além de mandar enviar um presente muito legal, ele se coloca numa situação de humilhação, dizendo: meu senhor, eu sou o teu servo, eu estou aqui para te servir, por isso eu estou enviando para você. Ó, é de teu servo Jacó, é um presente ao meu senhor Esaú. Podem conferir em Gênesis 32, 19. Jacó parece estar rastejando como uma cobrinha, assim, se colocando assim lá por baixo do tapete, né? E diz: Esaú, meu mestre, por favor, é como se ele dissesse: Esaú, meu mestre, meu senhor, por favor, aceite este tributo do teu humilde servo Jacó. Em últimas palavras, é isso aí que Jacó está fazendo. Mas como assim, Jair? Me explique melhor o que está por trás dessas linhas, dessas palavras aí. Então, quando Jacó finalmente chega e alcança Esaú, ele se curva, não uma vez, presta atenção, ó, já tínhamos o entendimento que ele estava se humilhando para Esaú, Jacó. Mas ele se curva 7 vezes, não uma vez só. Geralmente, quando há um encontro entre parentes, entre irmãos, naquele tempo, era muito comum encontro assim entre as pessoas se curvarem perante a outra. Se curvavam uma vez, né? Ou assim, ou se ajoelhava, tinha várias formas, né? O termo é se curvar mesmo. São 7 vezes. Isso está em Gênesis 33, 3. Até que ele alcançou seu irmão. Parece que Jacó fala qualquer coisa. Ele está disposto. Lembra que eu falei para vocês do agarrar? Que Jacó foi um lutador, aquele que agarra e não larga. Né? Então ele estava... Mas por que ele estava agindo assim? O que estava por trás de toda essa intenção de Jacó? O que estava oculto ali? Por isso que eu coloquei a temática, né, da porção de hoje. O segredo para uma boa reconciliação. Né? O segredo. Então ainda está em segredo aqui. Então isso é incrível. Mas realmente funcionou. Houve ali uma inteligência, né? Algo brilhante, a atitude do Yaakov, né? Esaú o vê e parece sofrer uma reviravolta completa. As palavras em hebraico ali diz: ele corre para Jacó. Ele ficou surpreso, atingiu as entranhas de Esaú, ele ficou muito surpreso, e ele corre para Jacó. E ele não só corre até Jacó, Esaú, e ele o abraça e cai, ele se abraça e abraça o seu pescoço também, o pescoço de Jacó. Esaú faz isso. Então, peraí, por que essas coisas estão acontecendo? Parece até uma magia, né? Algo assim que a princípio Jacó não esperava, ele esperava até que, de uma forma muito bem elaborada, bem arquitetada, Esaú viesse ao seu encalço e não teria outro pensamento de diferença a não ser matá-lo. Né? E as coisas estão mudando aqui. Né? Mas lembre que, antes desse encontro, Jacó teve uma experiência com Hashem. E Hashem mudou o nome dele, porque Hashem ele já tinha dado provas A mais B que ele era um lutador e ele era persistente.
Então, ele iria ter essa vitória também. Aquilo talvez aconteceu num tempo para dar um sinal para Jacó, quando ele luta com o Eterno dizendo, você vai ser vitorioso também nesse encontro. Baruch Hashem. Né? Então ele abraça e cai em seu pescoço, ele beija Jacó, então eles choram. É um encontro de amor, é uma reconciliação, um encontro de amor. Afinal, as maquinações de Jacó funcionaram, Baruch Hashem. Por que Esaú cai nessa? Ele jurou matar seu irmão pelas bênçãos do seu pai, e ele guarda rancor há 20 anos. Agora Jacó dá a ele um zoológico. Chique. E o chama de nomes legais, e ele deixa tudo ir. Agora nós vamos vamos minuciar mais ainda esses detalhes aqui, para que esse segredo seja revelado. Né? O que está acontecendo que Jacó está sendo abençoado? Por que os presentes de Jacó reconciliaram Esaú? Talvez Esaú seja apenas um bufão ganancioso, que quando daí recebe um monte de coisas, ele fica um cordeirinho. Né? Em um momento ele está cheio de raiva, mas quando você o compra com guloseimas, ele é seu melhor amigo. Mas não é bem isso ainda. Poderia ser isso, né? Mas não é bem isso. Mas há evidência de que algo mais está para acontecer. Estava acontecendo, tem coisas aí que... Interessante, né? Bem interessante. Para chegar ao cerne... Desculpe. Para chegar ao cerne do que está acontecendo entre Jacó e Esaú, vamos voltar um pouquinho, por um segundo, e analisar melhor. Onde nós já ouvimos tudo isso antes? Você veja que algumas histórias da Torá, várias histórias, o contexto geral meio que se repete, né? Onde mais na Torá encontramos uma situação que envolve irmãos, preste atenção, na qual se fala de um irmão se tornar extremamente rico, ele não era, mas ele passa a ser rico, poderoso, e se torna mestre sobre o outro, ou sobre os outros, e curvam-se para o outro, e curvam-se para ele também. Alguém já lembram da história de Joseph? Em que ele traz más notícias ao seu pai, né? E os irmãos, por causa que ele era predileto do pai, ele ganha um talar de mangas compridas, um manto, né? Muito bonito, e que gera ciúmes, invejas nos irmãos, e os irmãos começam a persegui-lo, olhando para ele, então, ele é o dodóizinho do papai, ele é o predileto do papai. Começam a ficar com essa ciúmes, essa inveja, e começam a persegui-lo, né? E depois se sabe bem da história. Mas olhe como tem, né, a questão os irmãos, aqueles que perseguem, depois eles têm que se curvarem. Paralelos com o encontro de Jacó e Esaú. Então, o princípio desse encontro, que acontece 20 anos antes, vamos lembrar lá das bênçãos que Isaac deu a Jacó, as bênçãos que foram destinadas, que era para ser para Esaú, foram dadas para Jacó. Aí começa o segredo começa a revelação desse segredo aí. Esse é o princípio. Essa foi a última vez que esses irmãos se cruzaram, e é a razão pela qual eles estão se encontrando novamente agora, 20 anos depois. Então, vamos observar as brahot, as bênçãos. Então,
Vejam lá. A bênção de Isaac e Jacó foi assim. Hashem te dará do orvalho do céu, da gordura da terra, com abundantes grãos e vinhas. Isto é, Hashem vai tornar realmente rico. Aqui fala orvalho do céu, coisa muito nobre, né, que vem do céu, não é qualquer. E da gordura da terra. Gordura, não fala de magreza da terra, gordura da terra. Então, algo, né, farto. E abundância de grãos e de vinhas, abundância, né? Então, realmente, são palavras poderosas de fartura e de riqueza. Você receberá os dons divinos da chuva e das colheitas também, para que tudo o que for plantado, que você plantar, vai dar frutos, você não vai ter problemas. Tudo vai vingar. Mas quando Jacó conhece Esaú 20 anos depois, esse encontro, né? Ele lhe dá a segunda melhor coisa. Então, agora nós temos que entrar no entendimento, numa visão aqui de entendimento, que diferente de Esaú, Jacó, ele era muito espiritual, ele tinha um feeling, ele tinha discernimento espiritual para perceber as questões espirituais. Por isso que lá, desde o começo, lá de trás, ele já tinha tendências às questões espirituais. Então agora também ele está pensando as coisas que foram feitas erradas lá, das bênçãos que eram para ser dadas para Esaú, ele quer devolver, ele quer passar. Presta atenção, então. Mas quando Jacó conhece 20 anos depois, ele lhe dá a segunda melhor coisa, gado suficiente para permitir que Esaú construa seu próprio império comercial. Então ele não queria dar dois animais, ele dar uma condição para que Esaú criasse sua fartura, criasse seu império, e que não lhe faltasse nada, que tivesse abundância para Esaú. Presta atenção. A bênção de Isaac também falou sobre ganhar poder e status. Ele disse, no versículo 29 do capítulo 27, as nações servirão a você, você será o mestre de seus irmãos, falou para Jacó. Então, é uma bênção realmente, a bênção que Isaac deu para Jacó é uma bênção realmente poderosa. Muito, muito, muito forte. Então falou, as nações servirão a você, você será o mestre de seus irmãos. Portanto, talvez não seja por acaso que Jacó se autodenomina servo de Esaú. E chama Esaú de meu mestre. Estão entendendo? Ele está, aquilo que Isaac falou para Jacó, que a princípio era ser para Esaú, ele está agora devolvendo. Ele está devolvendo o que ele recebeu, ele está tentando devolver para Esaú. Esse que é a questão do segredo. Preste atenção, irmãos. Vamos lá, então. Olhem aqui, ó. Como Jacó, ele tinha esse discernimento, ele disse, olha, eu já sofri muito tempo. Né? São 20 anos aí de angústia, de preocupação, noites sem dormir, muita preocupação, muito peso. Então, eu tenho que fazer o que a gente fez de errado no começo. Vejamos o ponto central na bênção de Isaac, a palavra reverência. E te reverenciem os filhos de tua mãe, diz a bênção de Isaac também, em Gênesis 27 e 29b. E te reverenciem os filhos da tua mãe. Então, essa reverência que foi passado para Jacó, ele está, essa reverência, devolvendo para Esaú. Ó, quando os irmãos se encontram após 20 anos, um dos filhos de Rebeca está realmente se curvando para o outro. Jacó se curva para Esaú não uma vez, mas 7 vezes. 7 vezes. Então, é essa reverência. Né? E vai mais longe. Isaac disse também,
na própria bênção de Isaac. As nações se curvarão a ti, em Gênesis 27 e 29a agora, a primeira parte do versículo. As nações se curvarão a ti. Da mesma forma como os irmãos de Yosef se curvaram a ele. Né? Essa ligação aí da... Então, bem depois de Jacó se curvar a Esaú, seus 12 filhos, as 12 tribos de Israel, todas se curvaram a Esaú. Como assim, Jair? Elas se curvaram. Porque não só Jacó se curvou ao grupo de Esaú, como cada um que estava ali no grupo de Jacó se curvou também. Que eram os filhos, né? Os filhos de Jacó. Todas, os seus 12 filhos, 12 tribos, todas se curvaram a Esaú, uma por uma, um por um. Se curvaram também. Olha que interessante. E eles um dia cresceriam e se tornariam uma grande nação. Todos eles estavam se curvando para Esaú neste momento. Então, viu como as coisas elas não acontecem por acaso, e você tem que compensar se algo acontece assim, vamos dizer, entre aspas, mas dentro da sabedoria de Deus, do Eterno, a princípio nós não entendemos. Mas agora aqui é mais um sinal muito forte, um fator que, para as coisas, por Eterno abençoar dali para frente, tem que haver esse momento. Tem que haver uma retratação daquele que fez errado. Ele recebeu a bênção, mas ele está como se ele estivesse devolvendo aquilo que foi para ele. Ele está também abençoando o irmão, reconhecendo que ele errou, que ele pisou na bola, que ele agiu de uma forma, entre aspas, enganosa, né? Mas isso tinha que ser, esse momento tinha, para haver reconciliação, esse momento tinha que acontecer desta forma, ele devolver. Olha, juntando as peças, vemos uma imagem surpreendente. As bênçãos de Isaac, as brahot, ganham vida bem diante dos olhos de Esaú. É isto que daí Esaú acabou percebendo e enxergando. É isso que ele começou a perceber, que daí mexeu com ele. Disse, opa, aquilo que eu fiquei com muita raiva, que eu fiquei transformado, que eu fiquei revoltado, parece que isso aí está aplacando a minha ira e essa bênção está voltando para mim, algo assim, né? Então, Jacó parece ter intimidade também. Um pouco mais tarde, em seu encontro, lhe diz, Gênesis 33, 11, por favor, receba a minha bênção que foi dada a você. E insistiu até que Esaú aceitou. Né? Então, nessa hora, Jacó parece realmente dar as bênçãos de volta para Esaú. Vamos ver ali, ó. Parece que Jacó está somente falando sobre os animais que enviou ao seu irmão, mas depois de ouvir todos os outros ecos da bênção original, não podemos ignorar o significado mais profundo por trás dessas palavras. Quais palavras? Tome a minha bênção que era para ser sua. Em resumo, é esse ponto aí que ele chegou. Então, todo esse conflito era sobre as palavras da bênção que Isaac pronunciou 20 anos atrás. Esse que é o ponto, irmãos. Esse que é digamos, o segredo ali para a reconciliação, é a questão da bênção que Isaac deu para Jacó. Então é bem provável que as artimanhas de Jacó não fossem apenas suborno. Agora que nós começamos a entender, não era uma questão de enganação, de suborno, de agir de má fé, agir para ter uma vantagem. Estou agindo assim, mas para ter uma vantagem para ele não me matar. E, tipo essa negociação, né? Vou agir assim, vou dar um presente exagerado para acalmá-lo
realmente mudar o coração e a mente de Esaú para ele não me matar. Não foi bem assim. Jacó tenta considerar as coisas na balança entre ele e seu irmão, porém, além das questões de riqueza e poder, Jacó estava procurando consertar as coisas a um nível, presta atenção, espiritual, segundo a Torá, segundo a palavra. Ao nível espiritual, segundo a Torá, segundo a palavra. Tá? Vamos lá. Indo mais fundo na história de Esaú e Jacó. Se nós ampliarmos as nossas lentes, olhando para esses dois episódios lado a lado, os paralelos entre eles realmente continuarão. Deixa eu ver aqui. Vamos lembrar que 20 anos atrás, Jacó entrou na tenda de Isaac, mentindo, dizendo que era Esaú que estava ali. Imediatamente Isaac ficou desconfiado dessa situação e disse assim, Geshaná, aproxima-te, Jacó, rogo, mas eu quero te apalpar, meu filho, se tu realmente és meu filho Esaú. Rogo, te apalparei, meu filho, se tu és meu filho Esaú ou não. No caso, quando Esaú entra alegando se ele entra, Jacó entra na tenda, mas alegando, passando-se por Esaú, né? Então ele chama, eu quero tocar em você, eu quero te apalpar realmente para, como quem diz, eu quero sentir os teus pelos, a tua pele, os teus pelos, para confirmar que você é Esaú, porque eles estavam com problema de visão, né? O Isaac. Então, e o que diz o comentário? Agora, 20 anos depois, em Gênesis 33:3, quando Jacó se aproxima de Esaú, ele se curva 7 vezes até chegar perto, aproximar-se do seu irmão. Então, esse chegar perto, a palavra geshatô é a mesma palavra, aproxima-te, né? Onde diz ali Geshá, lembra que nós falamos ali, aqui ó, Geshaná, e ali está Geshá também, aqui é aproxima-te, ali é aproxima, Geshá, ou Geshatô, que é a mesma raiz, a mesma palavra, Geshatô ou Geshá, aproximar ou aproxima, né? Então você veja que em Gênesis 27, na bênção de Isaac, com a situação atual, as palavras são a mesma palavra. Né? Então, quer dizer que há o sentido real, que se consuma realmente essa explicativa que eu estou dando para vocês, que ele quer devolver, Jacó quer passar a bênção que ele recebeu para Esaú. Então, Gênesis 27 e 21, né, diz, são 2 vezes. Olha essas outras palavras aí também. Eu estou fazendo esse paralelo, até eu fiz 2 colunas aqui no slide, para facilitar a didática, para vocês verem que as palavras são as mesmas das bênçãos que Isaac deu, com a situação atual do encontro deles lá 20 anos depois. Né? Então, assim como chegou-se Jacó a Isaac, seu pai, ele apalpou Vaimu-Shehu, Gênesis 27 e 22. Chegou Jacó a Isaac, seu pai, e apalpou, que está escrito em hebraico ali. Aqui também, 20 anos... após 20 anos, na situação atual do encontro deles, Jacó se aproximou de Esaú e abraçou. Então, apalpou e abraçou é a mesma coisa. Porque o que é apalpar? Você vai
pegar na pessoa. Você vai tocar literalmente com a tua mão na pele da outra pessoa. E abraçar, o que é abraçar? Você vai também colocar teu braço ou tua mão sobre a pessoa. A explicativa, a intenção é a mesma e o sentido é o mesmo. Tanto é a palavra abraçou, vai ha-vehu, vai ha-vekhu, com vai mu-shehu. O sentido é o mesmo. Um pouquinho diferente as palavras, apalpou para abraçou, mas a intenção é a mesma, né? E tem mais. A próxima coisa que Isaac disse a Jacó foi: chega perto e me beija. Olha como as coisas vão detalhando, elas vão se afunilando, né? Não só abraço, como beijo, né? Então, e me beija. Ushkali, beija-me. Ushkali, filho, né? Então, chega perto e me beija, o que está escrito em hebraico ali, a frase em hebraico original da Torá, né? Chega mais perto, chega próximo e me beija. E a palavra que eu falei para vocês, chegar perto ou se aproximar é geshá ou geshatô, ou geshaná, aproxima-te. São todas a mesma intenção também, né? 20 anos agora depois, ele lançou-se, Esaú lança-se no pescoço de Jacó. Olhem, no pescoço, ele não se lança no braço, nas costas. Lança-se no pescoço de Jacó e o beijou, vai Shaquerru, né? E o beijou, vai Shaquerru, pescoço de Jacó. Então, além de se aproximar, além do abraço, né? E além do beijo, tem o pescoço também. Você veja como as coisas vão ficando minuciosas, né? O pescoço de Jacó também teve sua importância na época em que ele recebeu essas bênçãos de Isaac. Jacó teve medo de que sua pele lisa o denunciasse. Então, para parecer mais com Esaú, Rebeca pegou peles de cabra peluda e colocou nas mãos de Jacó. E na parte lisa do pescoço de Jacó. Por isso que ele foi lá, Esaú foi e pegou no pescoço. Vocês estão percebendo a ligação muito forte que tem entre as palavras da bênção de Isaac? Colocou nas mãos de Jacó e na parte lisa de seu pescoço, que está escrito ali. Aqui, ó. E na parte lisa do seu pescoço. Veal halakta tsavoraiv. Né? E talvez o mais... vamos fazer o paralelo ali. Esaú não o beijou em qualquer lugar. Ele o beijou no pescoço. Agora Esaú beija naquele mesmo lugar. Que no caso, Isaac colocou, abraçou, né? E o beijou também Jacó. Em Gênesis 33, 4. Agora, talvez o mais importante... Não terminou ainda, irmão. Não levante e não vou embora. Não terminou ainda. Talvez o mais importante, os irmãos que estão acompanhando em casa também, vocês percebam aí que nada escapa, todos os detalhes, né? Todas as palavras da bênção aqui são citadas e elas acontecem também nesse encontro 20 anos depois de Esaú com Isaac. Talvez o mais importante, vamos falar sobre a conclusão de cada uma dessas cenas. Ambas as histórias terminam em lágrimas. Então vejam aí, aproximar, né? Não só se aproximar, como abraçar, apalpar, abraçar. Daí o beijo, o pescoço e agora lágrimas. Lágrimas. Ambas as histórias terminam em lágrimas. Quando Esaú percebeu que Jacó havia recebido as bênçãos, ele diz... Aqui, ó. Ele ergueu a voz e chorou. Chorou.
Ergueu a voz e chorou. Após 20 anos depois que os irmãos se abraçam e se beijam, está escrito, vai varru. Eles também choraram. Olha que interessante, irmãos, olha que interessante. Então, como a última palavra, última citação nossa ali, se refere a lágrimas, vamos dar uma esmiuçadinha aqui na questão das lágrimas, né? Aqui estamos no penúltimo slide, estamos quase no fim. Essas duas histórias separadas por 20 anos seguem todos os mesmos passos. Mas há um grande contraste entre essas histórias, que pode conter a chave para entender o significado mais amplo por trás desse encontro posterior. Tem a ver com lágrimas. Embora as duas histórias terminem em lágrimas, elas são muito diferentes entre si. Em primeira instância, um chorava de ódio. Esaú chorava com amargor, com raiva, com ódio, né? Um profundo ódio. E Jacó também, quando chorava com uma angústia de que sempre tinha alguém ao encalço dele. Ele não tinha paz para dormir, por dia a dia. Por alguns momentos ele esquecia, mas já vinha aquele sentimento de perseguição e duas coisas, perseguição e fuga. Ele é um fugitivo, né? Então, 20 anos atrás, Esaú chorava com lágrimas de angústia e raiva, lágrimas que se transformaram em uma promessa vingativa de matar o seu irmão. Que coisas que, às vezes, quando você não resolve isso logo, recente, quando acontece uma coisa ruim entre duas pessoas ou mais, se você não resolve isso logo, isso pode virar um crime. Pode terminar numa situação terrível, né? Terrível. Agora, 20 anos depois, Jacó e Esaú, eles choram juntos, mas com o mesmo choro. Um choro de perdão, um choro de arrependimento, um choro de amor, um choro de reconciliação, né? Então, olha ali, ó, foram choro e lágrimas de cura e de reconciliação. E elas foram causadas pela iniciativa de Jacó. Ele sabia que somente um tipo de situação poderia reparar todo esse relacionamento com Esaú. Então, ele volta à raiz, ele volta ao princípio. Então, esse aqui é um detalhe muito importante dessa porção também, irmãos. Tá? Ele, queira ou não, Jacó, ele está no espírito de restauração. Ele agiu no espírito de restauração. Porque não há restauração sem a volta aos princípios bíblicos, voltar ao Éden, voltar às raízes, às primeiras raízes, os primeiros sinais, as primeiras palavras que foram dadas de bênção com relação à criação do Estado de Israel, do povo judeu, a igreja de Yeshua, né? As palavras de Yeshua, você voltar ao princípio, como era a genuína igreja de Yeshua HaMashiach, com seus seguidores, seus discípulos, os primeiros discípulos, depois que Yeshua ascendeu aos céus, como era a igreja. Então, você quer restaurar, você quer mudar, quer fazer as coisas da maneira correta, vamos voltar ao princípio, não tem outro jeito. Volta ao princípio. E acerta. Daí volta ao princípio e faz dali desse princípio as coisas certas para frente. Então, esse é um ponto muito importante do estudo de hoje, irmão, você que está acompanhando, assistindo em sua casa também, a questão da restauração. Você quer arrumar, você quer restaurar, você quer colocar as peças corretas nos seus devidos lugares. Não peças falsas. Não colocaram plástico no lugar de vidro, não colocaram uma madeira no lugar do ferro. Mas colocar as peças corretas nos seus devidos lugares. Aquilo que foi quebrado, você consertar, mas com as peças originais, irmãos.
Isso é restauração. Então, ele teve que voltar à raiz de tudo, as bênçãos que recebeu do seu pai. Então, quando se aproximou de Esaú, Jacó apresentou as bênçãos diante dele. Não foi um teatro, um suborno, o que ele fez. Ele estava confessando tudo, estava disposto a fazer o que fosse necessário para restaurar seu relacionamento destruído com seu irmão. E quando Esaú viu isso, quando Esaú percebeu isso, que quando você quer fazer a coisa certa, o Espírito do Eterno age em teu favor e abençoa aquela situação, ele mexe na outra pessoa, para a pessoa também entrar em acordo com você. Quando você quer obedecer, fazer a coisa certa, o Senhor nos ajuda. Ele vai na nossa frente, irmãos. Então, a mensagem para nós aqui até o momento, não desistam. O Eterno está falando. Não desistam. Aqui é uma congregação pequena, não desistam. O Eterno está falando, eu sou com vocês e vocês vão ter o tempo de vocês. Não desistam, ajam como Jacó, como aquele que agarra a bênção e não quer largar. E quando Esaú viu isso, ele foi a lágrimas. Foi às lágrimas. Então, eles se abraçam, né? E seu abraço refazem os passos do engano anterior de Jacó, só que dessa vez é diferente. Que os mesmos passos que foram usados para engano, agora eles caíram por terra. E eles se aproximam, verdadeiramente eles se aproximam. Eles se reconciliam, né? É uma remissão do episódio anterior, restaurando as raízes confusas do conflito anterior. Restaurando as raízes. Restauração das raízes bíblicas e judaicas da fé em Yeshua. Esse é o nosso lema. Restauração das raízes bíblicas e judaicas da fé em Yeshua. Irmãos, presta atenção. Esse é o último slide. No final, não é a moral dessa história, não é o que você precisa para fazer para sair por cima. Em muitas situações, eu faço qualquer coisa, mas eu quero me sair por cima. Quero estar por cima, né? Eu sou o bom. Ninguém poderia ter me atingido. Não. Não é isso que estava passando na mente de Jacó, irmãos. Não é isso. Na verdade, o que você precisa fazer é o que for necessário fazer para curar um passado doloroso. O que é necessário fazer. Às vezes a gente não quer fazer. Especialmente quando você contribui para essa dor. Especialmente quando quem está sofrendo é você e as pessoas mais próximas a você. Uma vez, presta atenção aqui, bem interessante esse último slide, irmãos. Aqui vai ser revelado o segredo total. O segredo para uma verdadeira reconciliação, que é o tema de hoje. Aqui vai ser revelado o segredo que foi revelado 80%, agora vai ser revelado 100%. Uma vez Jacó cobriu o pescoço para enganar e tirar o que era para Esaú. Cobriu o pescoço. Mas agora ele está literalmente disposto a arriscar o pescoço para o irmão, num esforço sincero para fazer as pazes. Aí que está o ponto, querido. Aí que está o ponto central de tudo isso aí. Ele se dispôs. Ele pensou assim, agora, baseado nas bênçãos que meu pai deu, eu arrisco a minha vida. Eu me coloco diante do meu irmão. Se ele quiser me matar, ele vai me matar, porque eu não vou fugir. Agora chegou a hora, ele pensou assim. Eis-me aqui, Esaú, se quiser
me dar uma espadada, ou uma flecha, ou uma lança. Eu estou aqui. Isso que ele... Se ele não pensasse assim, ele não estaria ali. Então, arriscar o pescoço para o irmão num esforço sincero para fazer as pazes. Será que nós estamos dispostos a agir assim? Por causa dos nossos familiares, por causa dos nossos amigos, por causa de uma pessoa lá do passado, que nós tivemos lá um problema? Jacó não sabia se Esaú iria atacá-lo ou beijá-lo, mas tinha essa possibilidade dele ser atacado. Mas sua disposição para ter atitude e ficar vulnerável em relação ao irmão provou ser sua maior força. Então, quando o Eterno viu que o coração de Jacó, que ele tinha lutado com Hashem, e que ele agarrou Hashem e disse, eu quero a tua bênção, Hashem. Ele pensou assim, na luta que ele teve, Jacó com Hashem, com aquele homem, com aquele anjo. Eu vou ficar aqui, não pense que eu vou desistir de você, Hashem. Se eu tiver que ficar aqui a semana inteira e a minha mão tiver forças para ficar agarrada em ti, você não vai embora. E daí o anjo disse, eu tenho que ir. Já estava amanhecendo o dia, tipo 6 da manhã, assim, raiando a aurora. De que teve aquela mudança do nome dele, né? E o Eterno já tinha visto que ele iria até o fim para receber a bênção. E uma das bênçãos que ele recebeu foi essa vitória, naquele momento, com a mudança de nome. Foi essa vitória desse encontro que o Eterno deu a vitória, porque o Eterno já tinha visto que o coração de Jacó era um coração lutador e que ele ia até o fim para o Senhor abençoá-lo. Agora eu sei como é teu coração, Jacó, então eu vou te abençoar e o teu irmão não vai te matar. Amém? Glória a Hashem. Então, isso mostra o que é reconciliação. Com frequência continuamos em conflito com outras pessoas, simplesmente porque nenhum de nós está disposto a ceder. Estar vulnerável o suficiente para admitir culpa ou mostrar ao outro o quanto queremos consertar o relacionamento. Jacó teve a coragem de restaurar, reconstruir o que estava quebrado, consertar as feridas do passado. Esse é um modelo ao qual aspirar, é um legado do qual se orgulhar. Amém? Baruch Hashem. Quem agiu da mesma forma a nosso favor? Yeshua. Não poderíamos terminar esse estudo sem falar do nosso querido e amado Yeshua, que arriscou o seu pescoço. Yeshua arriscou o seu pescoço por nós, irmãos. Yeshua ficou vulnerável em relação, se tornou vulnerável em relação a nós. Só que Yeshua foi morto. Diferente de Jacó e diferente de Isaac. Isaac não foi morto. Jacó não... Viu como as histórias, os paralelos? Isaac não foi morto. O Eterno proveu o cordeiro. Jacó também não foi morto, eles se reconciliaram, né? Mas Yeshua foi morto. Não tinha um plano B para Yeshua, era ele. E ele arriscou o pescoço por nós. Baruch Hashem. Mas ele foi morto e no terceiro dia ele se tornou a primícia dentre os mortos. Baruch Hashem. Baruch Hashem.